Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui, esta lista de Efésios capítulo 4, versículo 11, é uma lista de dons o quê? Ministeriais, que são dons que vai dizer a função, o cargo que você tem na obra de Deus. Qual que é o seu ofício? Qual é o seu cargo? Qual é a sua função na igreja? Presbítero, diácono, pastor, evangelista? Então, qual é o seu ministério? Qual é a sua função? Qual é o seu ofício? Qual é o seu cargo? Qual é o seu dom ministerial? Eu sinto que eu fui chamado para ser pastor. Eu sinto que eu fui chamado para ser evangelista, para ser missionário, para ser presbítero, para ser diácono. Então são ministérios, são cargos, são funções, né? São ofícios, são profissões, né? Nós temos pessoas que são pedreiro, pessoas que são eletricista, né? Se ele é pedreiro, ele vai mexer com tijolo, vai mexer com cimento. Se é eletricista, vai mexer com fio, né? Com alicate. Se você é evangelista, você vai mexer com o quê? Qual vai ser sua ferramenta? Não vai ser a mesma ferramenta que a do diácono. O diácono tem a sua profissão e tem as ferramentas de trabalho. Pode ser que tenha coisas em comum, porque o pedreiro usa alicate e às vezes o eletricista tem que usar alguma massa. Então pode ser que nós usemos as mesmas ferramentas, mas, por exemplo, todos nós aqui podemos curar enfermos. Mas a pessoa que tem os dons de curar, ele vai curar uma maior quantidade de pessoas e vários tipos de enfermidade. Está entendendo? Todos nós podemos curar alguém, mas quem tem o dom de curar, vai curar mais pessoas do que nós. E vai curar vários tipos de enfermidades, a mais do que nós. Assim também, a pessoa que é evangelista, pastor, presbítero, ele pode fazer a mesma coisa e ter até o mesmo dom. Só que se você tem o dom de profeta, por exemplo, você pode profetizar, você pode ter o dom de profecia. Então você vai profetizar. Só que aquele que tem o ministério de profeta vai profetizar mais que você. Porque é o trabalho dele ser profeta. A pessoa que tem o chamado, o dom ministerial para ser um missionário, todos nós aqui poderemos implantar um ponto de pregação e abrir uma igreja. Mas, meus irmãos, aquele que tem um dom ministerial de missionário, ele vai ter uma habilidade maior para abrir mais igrejas em maior quantidade e maior eficácia do que nós. Quem está entendendo, diga amém. Então, dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 12 mostra como eles estão interligados. É o que nós estamos dizendo aqui, que pode haver coisas semelhantes nos dons ministeriais espirituais. Pode haver, mas aquele que tem mesmo o dom específico vai ser mais usado naquela questão. Então, como eu descubro qual o dom ministerial que eu tenho? Eu já disse. O que você faz na obra de Deus, o que você na obra de Deus vai dizer qual é o seu dom ministerial. O seu dom ministerial geralmente vai fazer você ter um dom espiritual. Então, olha só, se tem alguma hierarquia, aqui nós vemos a hierarquia. Apesar que ninguém é melhor do que ninguém. Deus não fez pessoas na igreja para ser maior uma que a outra, mas Ele estabeleceu cargos numa hierarquia. Primeiro vem quem?
apóstolos. Primeiro vem os apóstolos. A Bíblia fala para a gente ficar firme na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos, para a gente não colocar outro fundamento que não seja de Cristo e dos apóstolos. Porque os apóstolos, meus irmãos, eles receberam diretamente de Jesus. Eles receberam oralmente de Jesus ensinamentos. E eles repassaram e transmitiram conforme eles receberam e ouviram. Então a doutrina dos apóstolos, com certeza, é a mesma doutrina de Cristo. Cristo transmitiu para eles e eles transmitiram às pessoas. Então, apóstolo no original significa mensageiro. Então nós entendemos que, de uma forma superficial, todos nós somos apóstolos, porque nós fazemos apologia à nossa fé, nós defendemos a nossa fé. Mas no sentido restrito e profundo da palavra, só os 12 são apóstolos. Porque para ser apóstolo, como mesmo diz a Bíblia, você vai ter que, quando eles forem escolher outra pessoa para colocar no lugar de Judas, qual foi o critério deles? Vamos escolher uma pessoa que estava conosco desde o começo, desde o início, teve contato com Jesus, falou e ouviu Jesus Cristo, foi testemunha da sua morte e ressurreição. Então esse foi o critério para escolher outro apóstolo para substituir Judas. Então, para você ser um apóstolo como os 12, não tem como. E hoje em dia todo mundo está aí se intitulando apóstolo, como se ele fosse o Papa da Igreja Católica. Na Igreja Católica, eles deram o cargo de Papa. O Papa é Jesus Cristo na terra. Na Igreja Evangélica, o apóstolo é Jesus Cristo na terra. Eles são infalíveis e inerrantes. E é mentira. Ninguém pode ser como os 12 apóstolos. Na palavra restrita, no significado bíblico, diz que para ser apóstolo, você tem que ser testemunha viva da morte e ressurreição. Você tem que estar com ele desde o começo. E nenhum de nós aqui no dia de hoje vai ter esses requisitos. Nenhum de nós aqui testemunhamos com os olhos a morte e a ressurreição dele. Nenhum de nós aqui estávamos no começo com ele e recebemos diretamente ensinamentos dele. Então nenhum de nós no dia de hoje pode ser apóstolo. Agora no significado da palavra, no dicionário, mensageiro, então aí sim, mas aí todos nós somos apóstolos, porque somos mensageiros. Amém? Então essas pessoas aí que ficam se intitulando apóstolo, você toma cuidado. Tem até pai apóstolo, papa apóstolo, sei lá, cada coisa que inventa. Então, em primeiro lugar é os apóstolos. Se tem uma hierarquia, é os apóstolos que vêm em primeiro lugar. Depois vem profetas. Porque o profeta tem aquele ministério de pregar mais, de se referir mais à santidade, denunciar o pecado, denunciar as heresias, denunciar o mundanismo, a carnalidade no meio do povo de Deus e chamar o povo ao arrependimento, anunciar que a restauração, a salvação de Deus. Então o profeta ele vai saber de tudo que está acontecendo na sociedade com o povo de Deus e vai detectar pecados e erros e vai denunciá-los. E ao denunciá-los, ele não vai ficar só denunciando, ele vai mostrar a salvação e a restauração de Deus quando eles se arrependerem. Então o profeta chama o arrependimento, chama a santidade, a separação do mundo, uma pureza maior, a um amor mais profundo por Deus. Então a igreja precisa de profeta. Por quê? Se nós tivermos mestres teólogos na igreja, ensinando o povo, e eles se corromperem, e começar a pregar heresias, doutrinas de homens e demônios, a nossa única esperança é um profeta se levantar na igreja e falar, não, está errado. Isso é liberar o pecado. Como, por exemplo, os teólogos começar a ensinar que a mulher pode usar calça jeans, que as pessoas podem assistir todo tipo de porcaria, que a pessoa pode beber cachaça, que não tem problema, que a pessoa pode divorciar, adulterar à vontade. Louvado seja Deus. Então os líderes liberaram. E a nossa única esperança é o quê? Quando o povo se corrompe, a Bíblia fala, se não há profecias, o povo se corrompe. Nós precisamos de profetas para, meus irmãos,
mostrar os nossos pecados. Nós temos que então esperar pelos profetas de Deus se manifestar e começar a pregar a verdade. Não, isso ainda continua sendo pecado, isso não pode ser liberado. Então os profetas vão gritar dessa maneira. Então veja que depois dos apóstolos, em segundo lugar na hierarquia é profetas. Não é nem um pastor, não é nem mestre, nem teólogo. Acima de erudito, de teólogo, de pastor, de presbítero, de missionário, acima de todos os cargos, está o de profeta. Só está embaixo aos apóstolos. O cargo de profeta só está abaixo de apóstolo, mas está acima dos pastores, acima de diretores, de presidentes de ministério está o profeta. Mas geralmente o profeta é o que mais sofre, é o que mais o que mais apanha, é o que mais é rejeitado, porque ele fala a verdade. E depois, meus irmãos, de profeta, vem evangelistas. Evangelistas. Qual que é o trabalho de evangelista? Estevão, Filipe, eles eram diáconos, eles tinham serviço de diaconia, que é servir as mesas, mas eles exerciam o ministério evangelístico. Então pode ser que você tenha mais do que um dom ministerial. Sabia disso? Aqui Estevão e Filipe, em Atos dos Apóstolos, eles eram diáconos. Quem sabe disso? E eles eram evangelistas. Filipe vai evangelizar o eunuco. Lá em Samaria, meus irmãos, ele vai ter um ministério de vários anos. E Deus fazia coisa tremenda através da mão de Estevão. Deus fazia sinais miraculosos também. Então, evangelistas vai ser aquele que vai pregar o evangelho puro, genuíno, que é o que? Falar da salvação. A salvação, a conversão, a regeneração. Vai trazer o reino de Deus. E geralmente, evangelistas vão ser dotados de vários dons sobrenaturais. Não é como os profetas. Os profetas eles falavam verdades, mas eles não curavam pessoas, expulsavam demônios. Era muito difícil. Agora, evangelistas, eles levam o evangelho a uma pessoa em primeira mão. Por exemplo, o evangelista vai lá para a Indonésia. Vamos supor que lá as pessoas não conhecem Jesus Cristo. O primeiro contato do país de Indonésia com o evangelho vai ser através daquele homem, que vai ser um missionário, que vai ser um evangelista. Então ele vai começar a falar para as pessoas de Cristo, do evangelho, da salvação, da transformação, conversão. Então é quando nós levamos o evangelho em primeira mão às pessoas. Então depois do profeta está o evangelista, porque se o evangelista não for naquela cidade evangelizar as pessoas, para ganhar as pessoas, não tem como implantar a igreja e o pastor vir lá pastorear. Então por isso que o evangelista vem antes do pastor, do presbítero, do diácono. Porque se o evangelista não for lá ganhar almas naquela cidade, naquele município, naquele lugarejo, naquele assentamento, não tem como implantar a igreja. E se não implantar a igreja, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono naquela igreja. Então o evangelista vem em terceiro lugar. Porque antes de ter igreja e pastor, presbítero, tem que ter o evangelista. E apóstolo, geralmente o apóstolo é o evangelista também. E o diácono também pode ser evangelista. Nós podemos ter mais do que um dom ministerial. E evangelista, geralmente, ele vai expulsar demônios, ele vai curar enfermos, vai ressuscitar mortos. Ele vai ser aprovado de forma tremenda por Deus. Para Deus falar para aquelas pessoas que o que o evangelista está ensinando vem de Deus e é verdade. Quem está entendendo, diga amém. Nós já vamos encerrar já. Grande Deus. Depois de evangelista, então, vem pastores e mestres. Pastores e mestres, né, vem lado a lado aí, porque está escrito pastores e mestres. Geralmente quem é pastor é mestre, né? Geralmente quem é pastor também é mestre. Mas nem todo mestre é pastor. Tem pessoas que são teólogos, eruditos, ele escreve livros,
ele formula doutrinas da igreja, ele faz as confissões dos credos religiosos da igreja, ele faz o livreto da escolinha dominical, ele faz a Bíblia de estudo, mas para pastorear ele não serve, ele não tem aquele chamado para pastorear, para supervisionar pessoas, lidar com pessoas. Ele consegue lidar com a letra, ele consegue estudar bastante, escrever bastante, mas relacionar, que nem meu pai dizia, que às vezes é melhor trabalhar com animais do que com gente. Então, para lidar com gente, tem que ser pastor. Então, não é todo mestre que é pastor, mas muitos pastores têm também um dom de mestre. Eles conseguem administrar, supervisionar, cuidar e tratar de pessoas, aconselhar as pessoas, e também tem um dom de ser um professor, um ensinador, um mestre, um doutor na igreja da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a igreja precisa de mestre, sim, porque os mestres vão fazer os estudos sistemáticos da palavra de Deus. Por exemplo, dia de terça, nós estamos estudando o manual bíblico da escola dominical. Quem está vindo dia de terça-feira aqui? A nossa irmã. Então, quem foi os irmãos que elaborou aquele livro? São os mestres da nossa igreja. São os instrutores, professores do CBDA, do CFO da nossa igreja. São mestres que trabalham para preparar estudos para nós. Por exemplo, eu sou o pastor dessa igreja, mas o estudo que eu estou dando aqui não foi eu que elaborei, foram os mestres da nossa igreja. Então, é importante nós termos mestres para a gente crescer no conhecimento da palavra, para a gente conhecer e entender as doutrinas, né? Louvado seja Deus. E, com toda certeza, pastor é aquele que vai supervisionar ovelhas, vai cuidar das ovelhas, vai tratar das ovelhas, vai alimentar as ovelhas, vai ir atrás das ovelhas, vai fortalecer as fracas, vai proteger a igreja dos falsos profetas, das heresias. Então o pastor, ele tem um contato direto com as pessoas, um contato físico, um relacionamento de amizade, um relacionamento de pai e filhos, que é diferente, porque o evangelista, ele vai no lugar, evangeliza, ganhou as almas, ele já vai para outro lugar. Então o evangelista já tem um ministério mais de ação, é mais adrenalina, é mais desafio. O missionário evangelista tem isso, ele não para no lugar. Agora o pastor vem, é enviado para aquele lugar para discipular aquelas almas que se converteram. Então o ministério dele é mais estável, mais local. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu, meus irmãos? Então, geralmente há muita semelhança entre esses dons ministeriais, mas tem as suas diferenças, peculiaridades. Porque o pastor, ele denota mais o que? A supervisão, o tratamento das ovelhas. O ancião já parece que denota mais a idade, né? Mas a Bíblia fala que para ser pastor bispo, você tem que ser o quê? Idôneo, né? Não pode ser neófito, novo na fé. Então, as qualidades de um bispo, de um pastor, de um presbítero, já fala, tem que ser de idade. Então, ancião vai falar da idade, pastor vai falar da supervisão das ovelhas, presbítero já vai falar da liderança, né, e do ensino na igreja. Bispo já vai falar de você apacentar ovelhas e pastorear outras igrejas, outros pastores. Por exemplo, eu sou pastor de pastores sucursais e pastores setoriais. Então, como se fosse um bispo que pastoreia outros pastores de outras igrejas. Então, é o mesmo significado, é o mesmo sentido, mas cada palavra às vezes denota uma função diferente. Mas o pastor e o presbítero têm todas essas funções. Então, aqui nessa lista só tem pastor, mas aqui entra presbítero, bispo e ancião. Amém? No próximo domingo, então, nós vamos falar sobre nós vamos ver sobre as designações dadas aos ministros,
né, qual o trabalho que eles têm que desempenhar de acordo com o seu dom ministerial. Se a pessoa é eletricista, ele vai ter que mexer com elétrica. Se a pessoa é pastor, ele vai ter o seu tipo de trabalho. E nós vamos ver sobre a qualificação essencial do ministro, que tem a ver com caráter, né? Geralmente, se você vai ser um delegado, um juiz, um engenheiro, ele não quer nem saber se você é um prostituto, se você é um drogado, se você é um alcoólatra, porque isso não é importante para você ter alguma profissão no mundo. Tem até algum juiz aí que encheram a cara, atropelaram não sei quem, mas não foi preso porque é um juiz. Mas não importa se ele é um bêbado, ele pode ser juiz porque ele estudou. Então não importa o seu caráter aí no mundo. Para ter alguma profissão, não é considerado caráter. Agora, para você ser um funcionário do reino de Deus, não importa se você estudou teologia, não importa a sua data de batismo, a sua experiência. O que importa, mais do que tudo, é o caráter da pessoa. Para você ter um trabalho no reino de Deus, você tem que ter caráter. No mundo você não precisa ter caráter. Você pode cheirar cocaína, fumar maconha, que você pode ser um policial, que você pode ser um juiz, que você pode ser o que for, que você querer ser. Basta você estudar, fazer um concurso ou ter um padrinho para ajeitar o emprego para você. Agora na igreja de Deus não. Tem que ter alguns requisitos aí no caráter do ministro. Tem que ter moral, louvado seja Deus. Tem que ter moral. Não é para qualquer um não. Amém? Por isso, meus irmãos, que se a pessoa falar para você que é doutor em teologia, PhD em teologia, que ele tem 30 anos de batismo, mas ele é um imoral, um adúltero, ele é um depravado, ele é iracundo, mentiroso, ele é um avarento, só pensa em dinheiro, ele está desqualificado diante de Deus, desqualificado. Não importa a carteirinha, o diploma dele, está desqualificado. O currículo do crente não deve ser somente os estudos ou a experiência. Tem que ser a moral, o caráter, o interior de cada um de nós.